Na nossa última aula a gente falou de máquinas térmicas e falamos inclusive da segunda lei da termodinâmica, do primeiro enunciado, tá? Que a gente comentou. E agora a gente vai falar um pouquinho de refrigeradores. E aí eu quero chegar e falar do outro enunciado da segunda lei da termodinâmica e eu vou começar por ele, tá? O segundo enunciado, né, da segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que uma máquina térmica, e quando a gente falar de máquina aqui, a gente vai estar sempre falando de máquina térmica, por isso tem um asterisco ali, tá? Asterisco. Toma cuidado, não existe esse negócio de asterístico porque você não estica nada. É asterisco. Eu odeio quando a pessoa fala asterístico pra mim. Mas olha só, uma máquina operando em ciclos não consegue transferir calor da fonte fria para a fonte quente sem ação de trabalho externo. Se você lembrar da nossa aula de calorimetria, você vai ver que o calor é energia térmica em trânsito de uma fonte de maior temperatura para uma fonte de menor temperatura. Isso é o que acontece naturalmente. Ou seja, você não observa o contrário acontecer. Ou seja, não vai sair calor do cara que tem temperatura menor para o cara que tem temperatura maior. Então tu já sabe, o que tu já sabe? Tu já sabe que o ciclo, o trajeto preferencial de energia é sempre da maior temperatura para a menor temperatura, tá? Então, como é que vai funcionar isso, esse refrigerador? Porque no refrigerador, como é que vai funcionar? O refrigerador é um exemplo, é um ar-condicionado, é uma geladeira. E como é que vai funcionar? Você vai tirar calor de uma fonte fria, ou seja, com a temperatura menor, e vai jogar essa fonte esse calor para uma fonte de temperatura maior. Como assim? O ar-condicionado, ele tira calor de dentro da sala, que está um pouquinho com a temperatura menor, e joga para o outro lado de fora. Se tu for do lado de fora do ar-condicionado, você vê que a parte traseira dele fica bem quente, a parte de trás da geladeira fica bem quente. Tira o calor de dentro e joga fora. Isso não acontece normalmente, eu digo naturalmente, sem você fazer nada, não acontece sozinho, tá? Então o refrigerador, ele precisa da realização de trabalho para poder fazer isso daí, né? O teu ar-condicionado precisa estar ligado na tomada, a tua geladeira precisa estar ligada na tomada para você poder fazer esse trajeto contrário do sentido natural, beleza? Então, como é que vai funcionar? Para você tirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente, que é o quê? Que é o contrário do que a máquina térmica faz, né? O sentido contrário, a máquina térmica ela pega calor da fonte quente, transforma em trabalho e depois joga um restinho, né, para a fonte fria, que é aquele primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Lembra que uma máquina térmica operando em ciclos não converte calor integralmente em trabalho. Esse segundo enunciado já diz pra gente que pra gente tirar de uma fonte fria para jogar na fonte quente, precisa da realização do trabalho nesse teu refrigerador. E quem realiza o trabalho é geralmente na tua geladeira o compressor, no teu ar-condicionado é o compressor que faz, né? Você tem lá um motor que está fazendo o trabalho num gás, né? Tá fazendo aquelas transformações gasosas que a gente falou, e essa transformação gasosa que ele está fazendo lá é o trabalho, né? E aí você consegue tirar a calor da fonte fria. Como é que funciona isso em prática? Você imagina uma geladeira ou um ar-condicionado, tem lá uma serpentina com um gás dentro, que conforme você vai fazendo os processos de compressão e expansão, você diminui a temperatura do gás. Quando você diminui a temperatura do gás, aquilo fica geladinho e aí o ar do teu ar-condicionado, da tua sala, ele fica circulando. Por isso que você tem que trocar o filtro toda hora do ar-condicionado, porque teu ar tem poeira, né? Então, se aquele negócio se entupir, se a entrada de ar entupir, teu ar-condicionado não funciona direito. E aí você tem que ficar tirando filtro, trocando filtro, tirando filtro, trocando filtro, porque ele faz circular o ar de dentro da tua sala. Por isso fica geladinho. Por isso que não pode ficar com a porta aberta, porque se você deixar a porta aberta, aquele ar gelado que você está jogando fora, que você está jogando para dentro, né, aquele calor que você está jogando fora, vão se misturar. Se eu, por exemplo, deixo a minha geladeira ligada com a porta aberta, ela não vai gelar nada, porque ela está tirando calor de dentro da geladeira para jogar para dentro da cozinha. Só que a tua cozinha está em contato com dentro da geladeira, então você não está fazendo nada. Por isso que não pode deixar a porta da geladeira aberta. Fui claro? Então, olha só. O esqueminha é esse. O esqueminha é você pegar calor da fonte fria, tua máquina térmica, que no caso vai ser o refrigerador, vai realizar trabalho sobre no teu sistema e vai jogar calor para tua fonte térmica quente. Tranquilo? E aí, eu quero pensar um pouquinho em termos de conservação de energia, tá? Porque, repara, não dá para destruir energia. Não dá para destruir energia, nem criar energia do nada. Você consegue transformar, beleza? Então, ó, o que a gente vai ter de conservação? Se esse calor foi jogado para a fonte quente, ele vai ser a soma do que você veio da fonte fria e do trabalho que você jogou em termos de energia. Então, o QQ vai ser igual a W mais QF. E aí, da mesma maneira que tem uma máquina térmica com bom rendimento, você vai ter um refrigerador com uma eficiência, tá? Como é que vai ser a eficiência? Esse papo é sempre útil por disponível.
tá? O que é útil? É aquilo que você utiliza. O que é disponível? É aquilo que você dá, beleza? No caso do nosso refrigerador, o útil e o disponível vão ser diferentes do útil e disponível da tua máquina térmica. Porque o que vai ser o útil? Como o teu objetivo é resfriar um sistema, o útil é o calor da fonte fria que você consegue chupar daqui. Isso é o útil. Isso é o que você usa. Isso é o que você gela. E o que é o disponível? É toda a energia que você coloca no sistema. Repara que é um pouquinho diferente do rendimento da máquina térmica. Tá? A eficiência do refrigerador vai ser o calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Se você der uma olhadinha em conservação, ó, pega o QF e joga para o outro lado. Ele vai lá com sinal de menos, não vai? Então, teu trabalho vai ser calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Se você substituir na tua relação de útil por disponível, você vai chegar ao rendimento de uma máquina, de um refrigerador, que é uma máquina térmica ao contrário. Tá? E isso daí é o que determina como é que vai ser a eficiência do teu gerador, do teu refrigerador. Tranquilinho? Então, até a próxima, a gente se vê por aí.